Bom, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Edson Fachin, informou que mais de 2 milhões de brasileiros de 16 a 18 anos tiraram o título de eleitor entre janeiro e abril de 2022. Segundo o magistrado, entre janeiro e abril, o país ganhou 2.042.817 eleitores nessa faixa etária. O número de novos eleitores configurou um aumento de 47,2% em relação ao mesmo período de 2018 e de 57,4% em relação a 2014. Na visão de Fachin, o aumento é um reflexo da mobilização feita em torno do grupo. Um reflexo, abre aspas, um reflexo da mobilização encabeçada pelo TSE durante a Semana do Jovem Eleitor, realizada entre 14 e 18 de março, e que teve adesão espontânea da sociedade brasileira ao movimento, disse Fachin. O ministro também informou que foram registrados 991.415 títulos de eleitor de jovens apenas em abril, ou seja, quase 1 milhão nesse mês de abril. E daí eu queria começar agora com o Lanza. O jovem eleitor vai fazer diferença nesse pleito? Olha, Vitor, vai fazer diferença. Eu tirei meu título com 16 anos em 2014, na época, para votar contra o partido que estava na eleição de 2014 no poder. No caso, não preciso nem comentar, que é para votar contra o PT. E eu digo que sim, Vitor. O jovem, ele precisa ter a sua voz ouvida, ele faz parte da população. Alguns pagam impostos através de consumo de produtos. Então, vejo que é importante. Porém, Vitor, eu vejo que nenhum grupo ideológico, independente de qual lado da vertente do espectro político esteja, deva fazer a cabeça do jovem influenciando ele a um voto ou outro. Porque essa é uma das táticas mais sujas, tanto de um lado quanto de outro, para poder fazer com que o eleitor tenha o seu voto tendencioso a um lado. Vou passar agora para o Emerson Celestino. Celestino, a gente teve aí o pessoal de artistas, esse tipo de coisa. O que você leva em consideração com mais, que deu mais resultado talvez? Esses artistas fazendo essas mobilizações ou as campanhas do TSE? Não foi tão espontânea como o ministro Fachin disse na entrevista e na reportagem. Os lacradores de plantão durante o Lollapalooza fizeram campanha aberta para o ex-detento e que os jovens fossem fazer o título e votassem num determinado sujeito. Então, teve a parte ideológica e, mesmo assim, a quantidade de títulos desse ano não atingiu a de 2018. Acho que foi 4% menor. Então, é salutar, o jovem tem o direito de votar no Brasil e vamos ver no que vai dar, vamos dividir os votos, vamos votar só numa parte ideológica. Essa juventude precisa amadurecer para levar adiante o que a gente está construindo hoje. Eu vou passar agora para a Bárbara. Então, eu acho que é muito positivo esse aumento de votos. O que eu espero é que esses jovens tenham consciência e que não caiam tanto em, por exemplo, armadilhas, como o Bolsonaro tem feito, de usar algumas falas de atrizes, de atores, de cantores, de famosos, usar como meme, sabe? E acabar caindo nessa. Eu espero isso. Mas, com certeza, esse aumento se deu também. Eu não lembro exatamente os números disso. Pelo DiCaprio e pela Anitta nesses últimos dias, que fizeram campanha também para aumentar os números de votantes, de eleitores. Então, fico muito feliz com esse número. Acho que a juventude tem que lutar por si só mesmo. E que muitas vezes antes todo mundo falava: eu odeio política, não quero saber de política, não gosto de falar de política. E é muito legal ver isso mudando. Então, fico feliz com esse número. Ô, professor Itamar, esse aumento, numa análise fria de conjuntura, isso favorece o atual governo ou a oposição? Olha, o aumento de eleitores jovens pode favorecer os dois, porque vai depender daquilo que for trabalhado em cima dessa população mais recém-chegada ao, vamos chamar de mercado eleitoral, que são os jovens acima de 16 anos, A intenção por parte do TSE, sabendo o que tem na cabeça do TSE e com os convidados que ele
fez, né, com os convites que eles fez para certas pessoas divulgarem, a intenção era trabalhar com os jovens, exatamente aqueles jovens que nunca conheceu, né, aqueles jovens que não conheceram a gestão do PT, ou algo que fosse diferente daquilo, né? Porque você pega aí 16 anos, você tem menos ainda do que a própria gestão do PT, né? Então, essas pessoas não tiveram essa maturidade suficiente para ver tudo isso. No entanto, parece que o enredo saiu errado, né? Houve uma reviravolta e a maioria dos que foram fazer o título são exatamente aqueles que se posicionam como seus pais, como seus avós, né? Mas aí tem uma questão interessante, né? Até a nossa colega Bárbara falou que seria importante que esses jovens tivessem consciência, maturidade. Bom, o jovem, se ele for alguém de 16 anos, maduro como homem de 40, então ele é um velho de 16 anos, não é possível, né? Não dá para ter as duas coisas ao mesmo tempo, a maturidade e o frescor da juventude. Essas coisas raramente estão juntas. Alguns casos sim, mas raramente estão juntas, né? Mas é do jogo. Eu só acho que o jovem precisa também ter outras responsabilidades a partir dos 16 anos, como inclusive a maioridade penal já aos 16 anos, né? Tem direito de escolher o presidente, tem direito, né, de ter uma vida pública, portanto, ele tem que ter o dever de ser responsável pelos delitos que ele venha a cometer. Lembrando que é uma fatia pequena que comete delito. Grande parte da juventude é saudável, é do bem. E aí, Ângelo Rigon, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais? O que representa isso daí? Pois é, a exceção minha e da Bárbara, a gente já foi jovem um dia, né? Eu e a Bárbara continuamos jovens. O jovem tem essa coisa de rebeldia, ele pensa do jeito, faz parte da vida, foi Deus que deu esse dom pra gente. A gente passa por etapas, muda, senão, né, pedra que rola não teria limo. Então, eu acho que é muito importante o número obtido hoje, são mais de 2 milhões de eleitores a mais, 47% a mais que 2018, os números surpreenderam, inclusive a Maringá, Vitor. Aqui em Maringá, o pessoal aguardava 1.500 atendimentos, incluindo Ivatuba, as cidades que compõem a comarca eleitoral. E só em Maringá foram 1.913 atendimentos presenciais. Significa que o jovem, sobretudo de 16 a 18 anos, está realmente interessado em participar da política, ao contrário do que o pessoal, muita gente tem dito. O pessoal está espalhado, o pessoal de sempre, não precisa nem dizer quem que é. Olha, estão botando jovens de 15 anos para votar. Ora, a legislação sempre foi assim. A pessoa que completa os 16 anos de idade até a data da eleição. Não há nenhuma novidade. E quiseram colocar isso como sendo algo errado, como sendo algo inventado pela oposição. Certo é que jovem vai votar como jovem. E a gente vai ver o resultado só depois lá da primeiro ou eventualmente segundo turno. Vai lá, ô Francês. O engajamento do jovem aos direitos da sociedade é muito importante, né? Embora, como disse o professor lá atrás, com relação também à responsabilidade penal, também seria interessante. Também seria interessante, a meu ver, que o jovem pudesse dirigir a partir dos 16 anos também. Conduzir veículo. Lá nos Estados Unidos, o cara pode conduzir, acho que com 16 anos, desde que haja um habilitado junto, um responsável. Isso é muito importante para realmente você introduzir ele na sociedade, no mercado de trabalho, outras coisas, facilita muito. Por outro lado, eu acho que algumas categorias aí de esquerda veem o jovem como presa fácil, porque o jovem não tem memória do governo lá de trás, como bem disse o professor, e que deixou muito ranço, muita coisa ruim pendente aí, mal resolvida, né? Então, eles acreditam que seja uma presa fácil, mas não é não. Eu acho que o jovem realmente tem que participar, porque as futuras gerações a eles pertencem, o mundo é para eles, e eles começam a ter, a partir daí, uma responsabilidade, se bem que a tendência realmente é meio esquerda, porque o jovem quer reformar tudo, quer melhorar tudo, ele é contra, normalmente, está certo, é o jovem que vai melhorando Francês. O mundo e as gerações. Se não tivesse essas reformas, o mundo não melhoraria nunca.
Francês, permite só uma ponta rapidinho? Sua fala me lembrou muito uma fala que eu vi num filme. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. É esse o recado que eu quero passar para o jovem. Tomem cuidado em quem vocês vão votar. Seja Lula ou Bolsonaro, seja quem for. Faz tomem a pesquisa. muito cuidado. Faz a pesquisa, vem que você apoia. E quem está falando aqui é quem já foi jovem também, viu? Mas assim, digo, tem muito jovem, vai muito às vezes pelos que os amigos pensam, pelo que a família pensa. Faz a sua pesquisa, vê o que cada um Declaração de tem bens. de medida, declaração de bens, faz a sua pesquisa e daí você mesmo decide em quem você quer votar.